Ainda de pé, eu não sei se você fechou a sua Bíblia, mas eu queria ler no mesmo capítulo que nós estávamos no momento da oferta, que é Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, porém, nós daremos início à leitura a partir do versículo 44. Lucas capítulo 23, versículo 44. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te dar um testemunho. Pastor Rafael, que é nosso regional aqui, da nossa região do sul de Minas, ele esteve conosco na sexta-feira e ele estava elogiando a nossa igreja. Eu não sei se você lembra sobre uma palavra que nós lançamos aqui, que nós seríamos uma igreja apostólica, uma igreja que envia, uma igreja que é avivamento. E ele está muito feliz porque, tirando Três Corações, nós somos a única igreja que está plantando outras igrejas. Mas, irmãos, a gente tem que dar glória a Deus por isso. Nossa igreja é uma igreja de envio, é uma igreja que crê. Nós já temos 3 pastores praticamente enviados. Eu, o Ricardo com a Tati, que estão em Lavras, daqui a pouco o Rafael com a Damásio, que estão indo para Campos Gerais também, e você vai ser o próximo, irmão. Quem cala consente. Lucas capítulo 23, versículo 44. Pega a sua Bíblia, marque ela onde você abriu ela, levanta ela assim o mais alto que você puder. Se você tiver com o seu celular, pega ele aí também. Se você tiver sem nada, pega carona com o irmão que está do seu lado. E no 3 eu gostaríamos que nós falássemos essas palavras com muito amor, crendo que elas são uma verdade para nós. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos, Pai, por sua bondade e misericórdia. Nós te louvamos, Pai, pelo teu favor sobre as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor cuide de nós na sombra das suas asas. Eu clamo a Ti, Jesus, que essa noite seja uma noite onde o Senhor vai gerar em nós uma palavra que mexa nos nossos corações, na nossa alma, no nosso espírito e faz de nós vasos de honra para a Sua glória nessa noite. E que juntos, Pai, apesar de todas as imperfeições, de todas as dificuldades, o Senhor nos faça ouvir a Tua voz de maneira excelente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha o que a palavra diz, vamos ler ainda de pé, Lucas 23, 44. Já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo,
que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Você pode se assentar, ficar à vontade aí no seu lugar. Irmãos, o título da mensagem que eu gostaria de trazer à igreja nessa noite se chama Fique Atento aos Sinais. Você pode repetir isso comigo? Fique atento aos sinais. Você pode fazer isso mais forte? Fique atento aos sinais. E meu irmão, se eu vou pregar sobre você ficar atento aos sinais, eu preciso que você fique atento a tudo que nós vamos falar aqui nessa noite, amém? A gente tem que estar atento. Nós temos falado aqui, e hoje finalizaremos o capítulo 23 de Lucas. Gente, a gente já está acabando o livro de Lucas. E nós estamos vindo e falando a respeito de todo o processo da crucificação de Cristo. E meu irmão, hoje é o último dia triste do livro de Lucas inteiro. Mas ele é um dia muito, muito triste. O texto narra um momento onde Jesus ele está na cruz e ele dá o último suspiro de vida dele, no seu último momento, de forma corpórea, de forma encarnada, digamos assim, ali naquela cruz, no meio da sua agonia, respirando os seus últimos momentos de vida por nós. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas tem uma leitura que eu quero indicar para você, de que é inclusive de um doutrinador penal, um profissional do direito, que ele narra a crucificação de Cristo em um livro chamado Virado do Avesso. Tem um outro artigo na internet que você pode procurar, se você digitar algo mais ou menos assim, peritos médicos fazem uma avaliação legista sobre a morte de Jesus. Os dois livros, eles vão narrar que a morte de Jesus ela foi muito pior do que nós imaginamos que ela foi. Eu quero lembrar a você que de tudo que nós falamos até aqui, se você não faltou nenhum domingo, Jesus ele apanhou em todos os lugares que ele passou, ele foi cuspido em todos os lugares que passou, ele sofreu violências de colocarem uma espinha, uma coroa de espinho na sua cabeça, de colocarem um manto sobre ele depois de terem o chicoteado com um chicote que ao final havia lâminas de caco de vidro nesse chicote que batia e arrancava o couro de Jesus a cada chibatada que ele levava. Nós falamos inclusive que a cruz de Cristo foi tão assim, ele apanhou tanto, mais tanto, que ele precisou de ajuda de uma pessoa para carregar a cruz para ele. Simão, o Cirineu era o nome desse moço, e agora Jesus ele está indo para a cruz. E eu não sei se você leu, mas alguns historiadores dizem que como a cruz era para Barrabás, provavelmente Barrabás ele era bem maior que Jesus. E segundo alguns, destroncam o ombro de Jesus para esticar o que era necessário para que ele fosse para a cruz. O livro ao qual eu mencionei aos irmãos, em um relato de um médico legista, ele diz que a dor da cruz, no caso de Jesus, era maior, porque como nós falamos, as suas costas estavam machucadas, porque ele já havia sido açoitado 7 vezes, com, se eu não me engano, 40 chibatadas em cada uma dessas vezes, e na última com aqueles cacos de vidro que eu te falei. As costas de Jesus estavam feridas.
E lembra que no domingo passado nós dissemos que quem ia para a cruz era um maldito da sociedade? Irmãos, ninguém lixava a madeira da cruz para um bandido ser crucificado. E os legistas dizem que no meio da agonia de Jesus em estar crucificado, ele tentava se apoiar na cruz, mas as ferpas da madeira entravam nos machucados de suas costas. E naquele jogo de equilíbrio, de uma hora cansado afrouxar e uma hora tentar conseguir, as costas de Jesus eram feridas com aquela madeira imprópria, aquela madeira que ia fincando as ferpas em Jesus. E os legistas dizem que quando um homem ele ia para a cruz, ele não morria pelo simples fato de ir para a cruz. A cruz era pesada, porque o meio ao qual levava à morte era a asfixia. Porque, segundo os legistas, essa posição de braços abertos, equilibrados por pregos nas mãos, por pregos nos pés, ela ia fazendo com que a pessoa se mantinha para respirar numa posição, mas chegava uma hora que o corpo doía, e quando o corpo doía, o diafragma era espremido, e a pessoa não ia conseguindo respirar, e enquanto ela tinha força dos seus braços para puxar o corpo, ela conseguia respirar, mas chegava uma hora que o cansaço ia batendo, até o ponto que a pessoa ia aos poucos desfalecendo e morrendo lentamente, segundo após segundo, minuto após minuto, com a falta de ar. Você consegue imaginar o meu e o seu Jesus passando por isso tudo? Ele era Deus, e Ele só não desceu daquela cruz, porque Ele achou que você seria capaz, que você não era capaz, mas Ele queria salvar a sua vida. Meu irmão, você é precioso e você não sabe o quanto você é precioso para Deus. Você não tem ideia do amor que Ele foi capaz de levar nos seus ombros. Cada respirada a menos que Ele teve foi por mim e por você. Cada vez que Ele subiu o seu corpo, criando forças da onde não tinha, sendo machucado dentro dos seus próprios machucados, foi o meu rosto e o seu rosto que Ele olhou, para que nós não fôssemos condenados por aquela cruz. Mas muitas vezes nós esquecemos desse amor que Ele entregou por nós, não é mesmo? Mas nessa noite, essa história ela nos dá alguns sinais que a gente precisa ficar atento, para que a nossa vida não passe a ser uma vida de mesmice diante daquele que salvou não só a nossa alma, mas salvou o nosso espírito, o nosso coração, e deseja com que nós possamos assentar com Ele nas regiões eternas. Você está aqui comigo? Eu vi que essa semana morreu um jogador de futebol, e eu não sei se você acompanhou isso, Juan Esquerdo, alguma coisa assim, um uruguaio, que ele morreu aqui no Brasil no meio de uma partida de futebol, por causa de um ataque fulminante no seu coração. Alguém viu essa notícia? E quando eu fui ler a notícia, eu li essa notícia por uma manchete da Isto É, na internet mesmo, e a divulgação da história era mais ou menos a seguinte: Juan Esquerdo morre. Entenda como um coração batendo fora do tempo pode levar à arritmia e matar uma pessoa. Quando eu li aquele texto, na hora eu lembrei da nossa palavra, porque sabe o que o Senhor me incomodou? O que é a arritmia que leva uma pessoa a morrer? O coração dela falha nas batidas que deveria ser no tempo certo, e então ela dá um ataque cardíaco e ela morre. E sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Um coração que espiritualmente ele bate fora do tempo das batidas do coração do Senhor, ele corre risco de morrer e ser um morto-vivo longe da presença dEle. Está comigo aqui? E por que nós temos que ficar atentos aos sinais? Porque se o nosso coração, se o nosso espírito começar a bater fora do ritmo do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos ser levados a uma arritmia espiritual.
E esse texto começa dizendo para nós algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. Olha o que diz lá no versículo 44 do capítulo 23 que nós lemos. Versículo 44 diz assim, já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Irmãos, tem 2 fatores que nós precisamos entender nessa história. Na crucificação de Jesus, havia uma multidão de judeus ao redor dele. Mas no meio da crucificação, quem reconhece que Jesus era o Filho de Deus, não é um judeu, é um centurião. E esse centurião, ele é romano, era alguém que cuidava da guarda, da guarnição, enquanto Jesus era crucificado. E entretanto, os judeus não o conheceram, mas precisou de alguém de fora reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E talvez você pergunte assim: como que alguém que é romano, que não faz parte daquela cultura, entendeu que Jesus era o Filho de Deus e os judeus não entenderam? Quer que eu te falo por quê? Porque aquele centurião lia a Bíblia e aqueles judeus não. Tem 2 eventos que a gente lê e a gente não percebe, mas o fato de durante a crucificação estar e o clima virar para um clima de eclipse, ou seja, meio-dia, tudo se escureceu enquanto Jesus era crucificado, enquanto tudo estava escuro, o véu da sinagoga foi rasgado de uma ponta a outra. Eram sinais escatológicos de que o Filho de Deus era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas enquanto aquele romano está olhando escandalizado tudo que está acontecendo, porque ele fala: ué, o que eu li no último livro da Bíblia, no livro de Daniel, que é o livro escatológico do Velho Testamento, tudo que eu vi no livro de Jeremias, tudo que eu li no livro de Ezequiel, eu estou vendo ser cumprida na vida desse homem, na cruz, na minha cara, na minha frente. Eu não estou acreditando, realmente esse homem era o Filho de Deus, é isso que ele está falando. Ele leu a Bíblia, ele leu os livros, e ele sabia que aquele homem chamado Jesus era o Filho de Deus. Enquanto os judeus estão olhando para Jesus e pensando talvez na morte da bezerra, pensando talvez quem será o próximo que vai para a cruz, quem será o próximo que vai experimentar a cruz. Irmão, sabe o que isso me mostra? A primeira coisa que isso mostra a mim é uma coisa muito simples: só entende os sinais de Deus quem lê a palavra de Deus. Você está comigo aqui? Só consegue interpretar os sinais de Deus quem leu a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão Deus vai falar com você e você não vai entender o que Deus está falando, porque você não conhece o Deus da palavra. Você está comigo aqui? A Bíblia diz que o que destruiu o povo de Deus e o que tem destruído o povo de Deus não foi o Coliseu. Não é isso que a gente canta: homens eram levados para a cova dos leões e eles não abriam mão dos princípios da palavra. Os romanos tentaram matar a igreja, perseguir a igreja não parou. Na época da reforma protestante, a própria religião romana tentou perseguir a nós protestantes, não conseguiram nos parar. Mas a Bíblia diz que tem uma coisa que tem destruído o povo de Deus. Oséias capítulo 4: o meu povo perece por falta de conhecimento. Perseguição não te para, lutas não te para, provações não te para, mas quando você não entende o que Deus está fazendo com a sua vida, você para no meio do caminho. Quando alguém sabe o que quer, nada para esse alguém. Você está aqui comigo? Quando a gente sabe o caminho que a gente precisa trilhar, nada nos para. Mas se no meio desse caminho faltar conhecimento a você, você vai parar. Quando nos falta conhecimento,
a gente acredita em qualquer coisa que as pessoas falam para nós. Quando nos falta conhecimento, a gente sai escutando qualquer um que tem algo a dizer para nós. Mas eu quero dizer algo precioso a você, irmão. Você corre o risco, por não ler a Bíblia, de um dia Jesus passar do seu lado e você não reconhecê-lo. De um dia Jesus ministrar o seu coração e você não reconhecê-lo. De um dia Jesus de verdade usar alguém para falar com você e você não entender se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Irmão, deixa eu te fazer um pedido do fundo do meu coração. Eu quero me ajoelhar para você nessa noite. Não escuta essa palavra como alguém que está sentado. Por favor, leia isso daqui. Por favor, gaste a sua vida tentando entender isso daqui. Quem te diz as palavras de vida eterna não sou eu só falo daquilo que eu li. O manual de instrução está aqui, mas a gente gosta de ir para casa e achar bonito a palavra, mas a gente não lê essa palavra. Nós temos vivido uma geração que eu não entendo, irmãos. Outro dia eu fiquei sabendo que tem gente de outras igrejas ligando para os membros da nossa igreja para chamar eles para ir para a igreja deles. Só que a palavra diz que nós não temos concorrência com igrejas. Nós temos concorrência contra o inferno. A gente tira pessoas do inferno, não na igreja dos outros, mas quem não lê, não reconhece, não sabe disso. Nós precisamos ler, irmãos. Nós precisamos buscar as palavras. João, eu não entendo. Meu irmão, tem tanto comentário bíblico que você pode comprar. João, eu não consigo ter tempo. Nós escutamos isso ontem enquanto nós estávamos em Varginha. A gente diz que não tem tempo para ler a palavra de Deus, para não conhecer a palavra de Deus, mas nenhum de nós aqui sabe dizer quando foi a última vez que você não teve tempo de pelo menos uma vez no dia abrir o seu WhatsApp, sim ou não? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Nós temos vivido um tempo que a gente tem que parar de dar opinião, irmãos. A gente tem que dar a opinião que a palavra diz a nós. Se você dizer o que a Bíblia diz, você nunca vai errar num conselho. Se você fizer o que a palavra manda, você nunca vai ser envergonhado. Por favor, meu irmão. No meio de uma multidão de crentes, só alguém que era de fora reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Que isso não aconteça com a Lagoinha Boa Esperança. Quando Ele voltar, cada um de nós vai ver. Eu sei que esse é o sinal da volta do Filho do Homem. Amém? Mas a história continua assim. Se nós olharmos, versículo 44. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Olha aqui para mim. O livro, um comentário bíblico chamado Novo Comentário Bíblico, que é um comentário da editora, salvo engano, a editora Vida Nova, ele diz o seguinte, olha... Era um dia quando Jesus foi crucificado que devido à Páscoa é de se saber que era lua cheia. Em luas cheias não acontecem eclipses. Logo, aquilo não foi só um evento natural, era meio-dia, as trevas penetraram sobre aquele lugar ao meio-dia e permaneceram na escuridão até as 3 horas da tarde. Champlin vai dizer que existe um livro apócrifo chamado Livro do Evangelho de Pedro, onde Pedro ele relata o seguinte: naquele momento as trevas foram tão grandes que as pessoas começaram a procurar os seus apetrechos de luz, de vela, e começaram a acender e andar com aquelas lamparinas acesas para poderem enxergar, porque tamanha foi a treva daquele lugar. E eu quero te lembrar por quê. A Bíblia diz que quando o povo do Egito foi sair diante do povo para fora do templo de Israel, ficou-se 3 dias no meio de uma escuridão, como a última praga do Egito. E Jesus ficou exatamente 3 horas para também mostrar ao seu povo: do Egito vocês demoraram 3 dias, eu com 3 horas vou resolver a vida de vocês.
Mas não era só isso. Joel capítulo 2 dizia que no grande dia que o Filho de Deus voltasse, haveriam trevas durante o dia, para que os homens reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus. Amós capítulo 8, versículo 10 diz: quando o Filho do Homem vier, as pessoas não suportarão enxergar, porque haverá um dia que as trevas vão raiar sobre a luz. Haverá um outro dia, Sofonias capítulo 1, versículo 8, que diz: no grande dia do Senhor haverão trevas sobre o meio da luz, mas depois das trevas haverá um dia que nascerá a luz no Senhor. Meu irmão, quem lê a Bíblia entende os sinais quando Jesus Cristo aparece. Só que essa história continua dizendo assim, no versículo 45: e o véu do santuário se rasgou pelo meio, e então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Repita assim comigo: rasgou-se o véu. A gente lê essa história e a gente imagina que foi só um véu qualquer que foi rasgado. Mateus, Marcos e Lucas diz que esse véu que foi rasgado foi o véu da sinagoga onde os judeus adoravam. E deixa eu explicar uma coisa: o formato da sinagoga do judeu é diferente do nosso formato de igreja. A Bíblia diz a nós no Velho Testamento que assim que um judeu entrava para a igreja dele, que tem esse nome de sinagoga, o primeiro lugar que eles iam era o pátio. E depois que eles passavam pelo pátio, eles entravam no átrio, que seria o lugar que você está sentado aí agora, mais ou menos. E depois desse lugar havia um outro lugar chamado Santo, e esse lugar era onde os sacerdotes ficavam. Era um compartimento um pouquinho melhor, como se fosse aqui onde eu estou, que era chamado de Santo. Mas existia um terceiro compartimento na sinagoga, chamado Santo dos Santos. E esse lugar tinha um véu que separava do Santo para o Santo dos Santos. E esse véu, ele tinha um simbolismo muito forte, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque considerava-se que ali era onde a presença de Deus estava. No Santo dos Santos era o lugar onde Deus manifestava a sua glória de maneira sobrenatural. E a Bíblia relata a nós que quando um sacerdote, uma vez ao ano, ele precisava entrar no Santo dos Santos para limpar e também para orar ao Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz que quando aquele homem precisava entrar dentro do Santo dos Santos, tinha que amarrar uma corda nele e ele entrar sozinho e fazer a limpeza. E por que a corda? Porque se o sacerdote entrasse em pecado no Santo dos Santos, ele seria morto. E quem entrasse lá para pegar ele, também seria morto. Então, quando um sacerdote entrava no Santo dos Santos, de vez em quando alguém que estava com a corda do lado de fora, dava uma puxadinha para saber, está vivo ou está morto. Se tivesse morto, já puxava o cadáver e falava, quem vai ser o próximo que vai se atrever a entrar no Santo dos Santos? Agora deixa eu voltar para a história da cruz com você. Quando a Bíblia diz que quando Jesus está sendo crucificado, a Bíblia diz que aquele véu do Santo dos Santos que nós estamos falando, ele foi rasgado de uma ponta à outra. E aquilo era para dizer a cada um de nós, sem Cristo vocês não estão aptos a entrar na presença dele, mas em Cristo todos podem entrar no Santo dos Santos. Aquilo que era impossível aos homens, através de Jesus, cada um de nós pode entrar no Santo dos Santos, pode entrar no íntimo relacionamento com Jesus, podem ver a face de Deus, face a face, podem falar com Deus face a face, podem receber de Deus face a face. Não existe mais véu que nos separe de Deus. Você está comigo aqui? Não existe mais circunstância que nos afastem de Deus. Cristo se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser santos, para falar e viver com Ele em uma vida plena no Senhor.
Não existe mais. Antes eu precisava de um sacerdote para falar com Deus para mim, agora eu posso falar com Deus se eu quiser. Você está comigo aqui? Eu não estou me negando a orar por você não, amém? Mas a minha oração tem o mesmo poder que a sua, sabia disso? Quando você dobra os seus joelhos, é o mesmo poder que eu tenho a dobrar os meus joelhos. Todos nós temos livre acesso a esse Santo dos Santos. Agora, sabe por que muita gente perde e não fica atento aos sinais? Porque Jesus foi lá e rasgou o véu, e a gente fica tentando costurar esse véu de novo, e falar, não, eu quero que o véu seja costurado, eu preciso de alguém que faça esse meio de campo entre mim e Deus. E meu irmão, não existe isso. Por favor, você está aqui comigo? Amém. A gente precisa parar de depender dos outros para falar com Deus para nós, amém? Nós precisamos entender que todos nós podemos orar para que curas aconteçam, todos nós podemos orar para que os demônios se prostrem diante de Deus, todos nós podemos pregar o Evangelho, todos nós podemos viver para Cristo de maneira plena, sendo um com Ele. Mas qual que é o nosso erro? A gente costura o véu de novo, cada vez que a gente abre mão de ler a palavra de Deus e a gente quer correr atrás de um profeta para profetizar para nós. Quando um profeta profetizar você, pergunta, Deus está falando aonde? Mostra aqui para mim, porque eu creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, um profeta precisa falar de acordo com a palavra, amém? Mas não, a gente não interessa, eu quero saber de alguém que fale por Cristo e me dê o assunto mastigado, não vai ter. João, você não acredita em profetas? Acredito. Profetas que andam segundo a palavra de Deus, que dizem o que a Bíblia diz. Outro dia eu vi algo extremamente importante de um próprio pastor pentecostal, e olha o que ele dizia: Deus levanta profetas quando nós não estamos entendendo os sinais que Ele está querendo dizer a nós. E aí, quando Deus está mostrando na Bíblia, a gente está lendo, e de repente está falando, Senhor, mas eu estou pedindo uma palavra que eu não estou entendendo nada desse livro aqui que está caindo para mim, não estou entendendo. Aí a gente ora, às vezes Deus ministra uma coisa no nosso coração, a gente fica assim, Senhor, mas será que isso é de Deus? Será que isso é do homem? Ai, será que isso aqui é uma coisa que eu estou sentindo, que é emocional? Não, mas será que é o Espírito Santo que está me conduzindo? E aí a gente não consegue entender Deus falar, aí Deus vai, levanta um profeta para falar para a gente o que a gente já não está entendendo os sinais de Deus. Está aqui comigo? Profeta é para isso, igrejas precisam de profetas, eu já precisei de profetas para me guiar em assuntos que eu não estava entendendo Deus falar comigo. Mas sabe o que é o problema? O grande problema é que se um profeta, ele é um sinal de Deus para algo que nós não estamos entendendo e Deus precisa falar conosco, logo, igrejas que têm muitas profecias são igrejas onde as pessoas não estão entendendo o que Deus tem falado. E aí precisa de um monte de profeta, que se estivesse lendo a Bíblia, não ia precisar. Você está comigo aqui? Está comigo mesmo, irmão? Você consegue entender? O véu foi rasgado, eu não preciso de ninguém, eu preciso de Deus. Eu quero que você me ame, eu quero que você conte comigo para todas as coisas, eu quero que você me respeite, eu quero que você honre a minha vida, mas eu preciso falar isso para você. Eu estou aqui, amanhã vai ter outro aqui, Deus levanta quem Ele quer, mas cada um de nós é um alvo de Deus e pode falar com Deus, à vontade, sem pressa, sem medo, lá no seu quarto, lá na sua casa. E se nós começarmos a buscar esse véu para ele ser rasgado das nossas vidas, quando a gente vir para o culto, a gente vai vir só para ter a comunhão, porque o relacionamento a gente já vai ter com ele em casa. Mas a história não para por aí, olha o que diz o versículo 47 e 48. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia, ficaram de longe contemplando essas coisas. Irmãos, lembra que eu disse
que o único que reconheceu Jesus foi o romano? Primeiro aquele romano viu os sinais da Bíblia se cumprirem e disse: uau, esse cara era o Filho de Deus mesmo. Depois que ele chegou a essa constatação, a multidão começou a perceber: meu Deus, esse homem era o Filho de Deus mesmo. As Escrituras foram escritas mesmo, as coisas aconteceram mesmo, então esse homem era o Filho de Deus. E você há de reparar uma coisa que nós já falamos em pregações anteriores. O texto diz que a multidão volta para casa, batendo no peito, dizendo: meu Deus, o que a gente fez da vida? Isso te lembra uma outra cena? Uma cena onde as pessoas estão olhando Jesus, tentando levar a cruz, batendo no seu peito e chorando. Eles não estão convertidos, eles estão apenas arrependidos, emocionados. Aquela mesma multidão chorou no peito e bateu quando Jesus estava carregando a cruz. Agora eles estão vendo Jesus ser crucificado, eles estão vendo os sinais de Deus e eles de novo estão batendo no seu peito e dizendo: Senhor, o que a gente fez da nossa vida? E indo para casa para voltar a fazer as mesmas coisas que faziam antes. Mas o centurião, a Bíblia não diz que ele voltou para casa. Nós lemos que ele não apenas bateu no seu peito, mas ele se converteu e ele reconheceu que ele precisava de uma mudança quando ele viu o Filho de Deus ser crucificado. Preste atenção numa coisa, irmãos. Existem os convertidos e os arrependidos. O convertido, ele vê Jesus, ele entende o propósito de Jesus, e ele está andando por um caminho, ele vira 360 graus e fala assim: agora eu vou andar por outro caminho. Ele se converte do caminho errado e ele passa a andar de acordo com aquilo que ele entendeu do caminho do Senhor. O arrependido, como a multidão, ele vê Jesus, ele entende o sacrifício de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele se arrepende no seu coração quando ele vê isso, mas o seu caminho não muda e ele continua andando e fazendo errado as mesmas coisas que ele fazia antes. Anota uma coisa no seu caderno: os arrependidos não entrarão no reino dos céus, os convertidos sim. Saber que Jesus é o Filho de Deus, todos nós que estamos aqui sabemos, mas bem-aventurados são aqueles que se convertem aos caminhos do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que, como a Bíblia diz, aplanam os seus caminhos para viver de acordo com a palavra. Aqueles que guiam os seus caminhos. Conhecer Jesus não te faz alguém salvo, o que te faz ser alguém salvo é converter os seus caminhos a Jesus. Você está comigo aqui? Se coloca de pé em nome de Jesus. O melhor exemplo que eu posso te dar para você entender essa diferença entre arrependido e convertido é através de um exemplo que nós falamos lá na hora dos recados. Todo mundo que está aqui sabe que exercício físico faz bem para a saúde, não sabe? É bom, a gente correr é bom, fazer academia é bom. Todos nós que estamos aqui sabemos que a gente precisa comer saudável, que se a gente comer legumes, frutas, verduras, que a nossa saúde vai ficar melhor, sim ou não? Mas mesmo sabendo, quantos de nós têm cuidado da nossa saúde? Mesmo sabendo o que é bom, quantos têm feito aquilo que precisa ser feito para que a saúde melhore? É disso que Deus está querendo falar para nós, irmãos. Não só de saber o que precisa ser feito, fazer o que precisa ser feito. Tem coisas que eu não posso fazer por você, porque o véu foi rasgado. Você precisa ter algumas atitudes.
Tem coisas que você tem o poder de resolver. Não tem ninguém mais nessa terra que pode fazer com que você mude, a não ser você mesmo querer viver a mudança que Jesus deseja fazer na sua vida. A gente dá tantas desculpas. Às vezes Deus está faltando um pouco chacoalhar a gente e falar assim, ó, essa palavra não é para o irmão, não é para a pessoa que você está pensando que podia estar aqui no culto, essa palavra é para você, eu estou dando sinais para você, e a gente não entende o que Deus está querendo falar conosco. Lembra que eu falei de profeta? Deixa eu ser profeta hoje na sua vida. Se fizer recorte disso, isso vai dar ruim para mim, mas deixa eu ser profeta hoje na sua vida. Você está aqui, essa palavra é com você. É para você que Ele está querendo que você leia mais a Bíblia. É para você que Ele está querendo que você entenda que o véu foi rasgado e você pode viver uma vida inteira no Santo dos Santos. É para você que Ele deseja uma conversão de tudo que você está vivendo agora por um caminho mais excelente. É para você. Ele não quer pessoas apenas arrependidas, Ele quer pessoas salvas e convertidas. Não é para ninguém, é para você. É para você. É para você essa nova vida, é para você esse novo caminho, é para você. Você tem 1 milhão de pessoas aqui, mas singularmente falando, Jesus, Ele está falando com você, na sua vida, na sua história, com você. A palavra é para todos, mas uma liberação particular de Deus é para você. É você que Ele está chamando. Mas nós temos que estar atentos aos sinais. Talvez Deus está dando tantos sinais e você não está percebendo. É com você, é para você, é para esse tempo, é para agora. Feche os seus olhos, Pai. Nessa noite nós queremos estar atentos aos teus sinais. Eu posso ver o Senhor trazendo a memórias, cenas de coisas que se passaram algumas semanas atrás, e muitos de nós não entendemos esses sinais, e o Senhor está trazendo esses sinais à nossa memória. Olha, aquilo que você viveu foi um sinal, você não percebeu, hoje eu estou te alertando. Aquela outra situação que você não parou para lembrar, eu estou trazendo à tua memória agora, isso era um sinal que eu te dei. Talvez nós estamos aqui, Deus, sem perceber o quanto o Senhor está querendo falar, nos levar a uma vida melhor do que a que nós estamos vivendo agora. Senhor, abre os nossos olhos, nós queremos ver os seus sinais. Abre os nossos ouvidos, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Pai, dá-nos sede e fome da palavra do Senhor, para que nós possamos ver os seus sinais, Deus. Essa palavra não é para ninguém nessa noite, essa palavra é para mim, essa palavra não é para outra pessoa, ela é para mim. Eu preciso me converter, eu preciso mudar os meus caminhos, eu preciso de uma vida diferente. Ela não é para ninguém, é para mim, sou eu que preciso, Deus. Nessa noite nós clamamos a Ti, faz um milagre nas nossas vidas, Senhor. Mais que os milagres que nós queremos, nos salva, Senhor. Pai, mais que o conhecimento, nós queremos viver a palavra do Senhor. Nós não queremos uma vida como um cesto cheio de versículos, nós queremos viver uma vida cheios da certeza de que nós somos filhos de Deus. Nós entregamos tudo nas Suas mãos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor.